O André saiu do quarto dele, tinha 18 anos, hoje ele gosta de ópera, na época não. Saiu do quarto dele injuriado, chegou na sala e falou: pai, pelo amor de Deus, pai, desliga isso. Isso lá é música. Falei: André, meu filho, que pena, você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que é o único modo de fazer as coisas é como você já faz. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável a aprender aquilo que não está ainda no teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou: pai, você está ficando louco. Eu falei: André, eu estou ficando louco e você está ficando velho. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já está pronto. Velho é aquele que acha que já sabe. Velho é aquele que para na frente da pedra no meio do caminho. Idoso é uma pessoa de 70, 75, 80 anos. Velho você pode ser com 15 anos de idade, 20, 30, 40, 60, 70. Por isso, você professora, professor jovem, você psicopedagogo ou psicopedagogo jovem, afaste-se do velho. Junte-se ao idoso. Porque o idoso é aquele que sabe que não está completo. O idoso tem valor. Aliás, ao contrário do que pensam os tolos, lugar de coisa velha é lixo. Museu não é lugar para coisa velha, museu é lugar para coisa idosa. Ouro Preto é uma cidade idosa, não é uma cidade velha. Roma é uma cidade idosa, não é uma cidade velha. Olinda é uma cidade idosa, não é uma cidade velha. Tanto que a gente quer preservar. Claro. Por que eu estou dizendo isso? Afaste do velho, porque o velho, ele fica com as unhas cravadas no passado. É preciso ser capaz de mudar quando é necessário mudar. É preciso ser flexível. Não confunda flexível com volúvel. Gente volúvel muda por qualquer coisa. Gente flexível muda quando é necessário mudar. Há pessoas que o mundo mudou e elas acham que elas não precisam, que já está bom assim. Há pessoas que não se preparam para os novos paradigmas e é necessário uma mudança mental. Conto eu para vocês uma história que exemplifica isso um pouco. Sabe qual é a pedra no meio do caminho para boa parte de nós? Hábitos que a gente não quer mudar. Crenças que a gente acha que são inabaláveis. Conceitos que supõem eternos. Cautela. O mundo muda e muda com velocidade. Os paradigmas aí estão. Um novo modo de ser humano, um novo modo de ser jovem, de ser criança. Um novo modo de aprender e ensinar. Já imaginou? Pessoas que têm hábitos, às vezes a mudança vem e ela não se prepara para a mudança. E você sabe que a coisa mais complicada que tem na vida é mudar. Mudar é complicado, hein? Tem gente, por exemplo, nesse auditório, que dorme do mesmo lado da cama há 10, 20, 30 anos. Vem para São Paulo para o congresso, fica num hotel, numa cama grande, dorme daquele lado. Fica aquele território imenso, vazio de cama. Tem gente que senta no mesmo lugar, à mesa em casa, para comer há 10, 20, 30 anos. Chega uma visita na tua casa amanhã à tarde, senta para jantar onde você está habituado a sentar, você nem come direito. Não tem lugar marcado aqui nesse auditório, cada um sentou onde quis. Se a gente voltasse para cá às 14 horas, é provável que você sentasse onde você está agora. E se você chega aqui hoje à tarde e tem alguém sentado onde você está agora, você não fala nada por educação. Mas você pensa: ué, o que ela está fazendo no meu lugar? Mudar é uma coisa complicada. Há pessoas que não são capazes de flexibilidade. Vou insistir na expressão. Um profissional flexível é diferente de um profissional volúvel. O volúvel, ele vai na moda. Muda a teoria, fala de uma nova, ele vai na moda. Ele vai atrás, atenção, da novidade. Já a pessoa flexível é aquela que, ao observar, acha que é necessário alterar coisas para fazer melhor o que faz. Isso é ser flexível. Não é mudar por qualquer coisa. É mudar porque é preciso mudar, quando é preciso mudar, para fazer melhor aquilo que se faz. E aí, claro que o hábito é uma coisa complicada para nós. Quer ver um exemplo? Uma mulher na porta aqui, né, da Unip, aqui na Rua Vergueiro, dá sinal para um táxi. O táxi encosta. Ela fala assim: por favor, aeroporto de Congonhas, isso na hora de ir embora.
E o taxista diz, pois não. Aí ele vai embora para Congonhas e aí ele faz uma coisa estranha, que a mulher até estranhou. Ele vai quieto. E um taxista quieto em São Paulo é uma coisa muito estranha. Ela falou assim, ué, acho que eu não fui educada com ele, não fui simpática. E aí ela decide falar com ele. Como ela está no banco de trás, o que ela faz? Bateu nas costas dele. Quando ela bateu nas costas dele, ele meteu o pé no freio do carro, virou o volante, jogou o carro em cima da calçada, começou a suar, ficou pálido. Ela falou, senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele falou, não, a senhora que me desculpe. É que hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é a minha primeira passageira. Ela falou, e o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu era motorista do serviço funerário. Certo? Cuidado com a alteração de hábitos. É preciso preparar-se para a mudança. Não basta mudar. É preciso preparar-se mentalmente para a mudança. Hoje, motorista do serviço funerário, amanhã, taxista, a primeira batidinha nas costas, você infarta. Certo? Atenção no título dessa reflexão, e que para o teu desespero ainda tem 35 minutos meu de fala. Nós estamos vivendo a emergência de múltiplos paradigmas, o que exige novos tempos, por serem novas atitudes. A nossa humildade nos coloca na condição de ter de aprender. E é claro que esse aprendizado ele está ligado à nossa capacidade de indagar sobre o que fazemos e nos fazemos uma grande questão. Será que nós estamos entendendo esse processo de mudança? Por exemplo, guarde o que eu vou dizer. Eu sou professor há mais de 35 anos. 34 anos dele na PUC. Já imaginou se eu supusesse que já sei ensinar? Eu sei ensinar e venho ensinando há 35 anos. Mas será que eu sei ensinar para quem está agora? Ensinar o que ele necessita, o que o conjunto social defende? Ou eu sei ensinar? Eu gosto sempre de contar uma história que a Neide já ouviu, é verdade. Guarde a ideia que eu vou dizer. Isso eu inclusive pus num livro, né, que saiu pela Voz o ano passado, que tem aqui, chamado Qual é a Tua Obra? Qual é a tua obra? Quando você se for, o que vai ficar? Qual é o teu legado? Qual é a tua herança? O que você vai deixar? Dado que a gente não leva nada. Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada. O que você deixa? O que você vamos deixar que não estrague, não apodreça, não seja objeto de disputa odiosa? Porque tem coisa que você deixa e depois ele gera guerra entre a família. Qual é a tua obra, qual é a minha obra? É um livro que tem um subtítulo que é Gestão, Liderança e Ética. Esse livro, Qual é a Tua Obra, ele tem um pouco essa história que eu vou dizer, mas ela originalmente, ela está no livro A Escola e o Conhecimento, da editora Cortez. Olha que coisa interessante. Um menino ou uma menina, teu filho, teu sobrinho, teu irmão, teu aluno, que entrou esse ano, no primeiro ano do Fundamental, com 6 para 7 anos de idade, em alguns lugares quase de 5 para 6, antes de pôr o pé na sala de aula, para ser formalmente alfabetizado por nós, já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Vou dizer de novo, tá? Teu filho, teu neto, teu sobrinho, teu aluno, este ano, em fevereiro, antes de pôr o pé na sala de aula, para ser formalmente alfabetizado por nós, já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Calcula que uma criança assiste, em média, a 3 horas de TV por dia a partir dos 2 anos de idade. Parênteses, eu nasci em Londrina, até 10 anos de idade não tinha TV na minha cidade. Eu fui alfabetizado e fiz metade do antigo, né, primário, quase, aliás, fiz ele inteiro, né, sem encontrar a televisão pela frente. É outra lógica. E aí, já imaginou? Esse menino viu uma média de 3, 4 horas de TV por dia antes de entrar na sala de aula, para alfabetização formal. Isso dá 1.000 horas por ano, dá 5.000 horas antes da alfabetização formal. Ele viu o Discovery Channel, ele viu o National Geographic, ele viu o Global Reporter, ele viu novela, ele viu filme de violência, ele viu horário eleitoral, ele viu programa de auditório, ele viu filme pornográfico, ele viu o CPI, ele viu o debate eleitoral, ele viu o Big Brother Brasil altamente pedagógico,
Ele viu o atentado às torres de Nova York em filme, ele ouviu falar da invasão do Iraque, ele viu cenas do tsunami, ele viu o jogo do Palmeiras, todo tipo de horror que você puder imaginar, então ele assistiu. Aí ele sentou no primeiro dia de aula, lá no fundo da sala, e nós começamos a aula, para alguém que já assistiu 5.000 horas de televisão, começamos a aula dizendo: a pata nada. A pata nada. Quase que eles levantam e falam: leve-me ao seu líder. Você está rindo? Às vezes você está dizendo para o teu aluno, para o teu projeto, para o teu paciente: a pata nada. Mas Cortella, diria você, a patanada funcionou? Claro. No mundo que funcionou com o meu avô, com o meu pai, comigo. Mas a questão é que nos últimos 30 anos, a aceleração dos paradigmas é inacreditável. Só para você ter uma ideia, vou contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu que sou filósofo, não trabalho, eu presto atenção nessas coisas. Mas vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Mas o mundo está mudando. Você já tinha notado isso? Você diz: é óbvio, não precisa vir ninguém num sábado desde de manhã dizer uma coisa tão óbvia. Cuidado, é óbvio que o mundo está mudando. Mas a novidade não é a mudança do mundo, porque o mundo sempre mudou. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Nunca em toda a história se mudou com tanta velocidade. Quer ver um exemplo? Cada dia tudo passa mais rápido. Hoje já é sábado. Você acabou de sair do domingo, desligou a TV depois do Fantástico, amanhã tem de novo. Nós já estamos na metade de julho. O Natal está às portas. Lembra quando você era criança, que as férias de final de ano demoravam para passar? Você entrava em férias em fevereiro até chegar... Desculpa, entrava em dezembro até chegar fevereiro, março. Agora, tudo é fast food, lava rápido. Você levaria teu carro para lavar no Lava Lerdo, por exemplo? Por que não? Onde está aquele ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição? E o outro que diz que devagar se vai longe? A mudança é tamanha que mudou tua noção de tempo. Cada dia você levanta mais cedo e vai deitar mais tarde. Sempre com a sensação de que devia ter ficado acordado. Vou contar uma coisa que você que é jovem não vai acreditar. Mas há uns 20, 30 anos apareceram os relógios digitais. E os mais idosos, como eu, se lembram, a gente comprou relógio digital. Hoje nós não usamos mais relógio digital, nós voltamos a usar relógio com ponteiro. Sabe por quê? Porque o relógio digital te faz perder tempo, você tem de ler a hora. Só o relógio com ponteiro te permite ver a hora. Atenção. Não te importa mais que horas são, o que importa é quanto falta. Você não olha mais o relógio para ver a hora, você olha para ver quanto falta. Já pensou? Sorte tua que você está com o relógio de ponteiro. Se não, você sabe para o teu desespero que a minha fala vai até 12h15, depois tem 15 minutos de reflexão tua. Se você está com o relógio digital, toda hora você tem que fazer isso. Isso é falta de educação. Com o relógio com ponteiro não tem problema. De vez em quando você alonga. Ou faz que está meditando nas minhas palavras. E aí? Você ganha tempo, tudo é veloz. Teu aluno, teu filho, teu paciente, a regra dele é já e agora, tudo ao mesmo tempo, junto. Já e agora, tudo ao mesmo tempo, junto. Você chega em casa hoje à noite, no lugar onde você mora, se der tempo ainda, né, dependendo da proximidade, encontra teu filho de 15 anos que está saindo e fala: onde você vai, filho? Ué, mãe, eu vou para uma balada. Filho, isso foi ontem uma balada. Mãe, pode ser a última balada da minha vida. E você olha um menino de 15 anos com uma noção de tempo dessa natureza. Você vê tua filha, fala: filha, onde você vai? Ué, eu vou acampar, viajar com... Filha, você viajou agora. Mãe, pode ser a última viagem da minha vida. Olha a velocidade, a mudança, a alteração. A pata, nada. A ideia de que muda velozmente. Quer ver um exemplo concreto? O menino que entrou esse ano, com 17 para 18 anos, ou a menina, para fazer psicopedagogia.
Que ano ele nasceu? O que entrou esse ano, que já está na metade do primeiro ano. 1992. Atenção, teus futuros colegas que estão esse ano na universidade nasceram depois da saída do Collor. Certo? Nenhum deles conheceu a União Soviética. Ela já tinha terminado quando eles nasceram. Esses meninos que estão agora na universidade não assistiram a um filme antigo, não sei se chegaram a ver, um filme até muito bonito, um filme chamado E.T. Você está rindo, o ET está fazendo 27 anos esse ano agora. 27, o menino não viu o ET. Se ele viu na TV e achou o ET meio tonto. O que o ET queria no filme o tempo todo? Ligar para casa, ele ficava E.T. phone home. Ele falou, por que ele não liga logo para casa? Não tinha GPS, não tinha celular, não tinha internet. 27 anos? Tem gente nesse auditório que assistiu o Dr. Zhivago. Se você assistiu o Dr. Zhivago, lamento. Mas o desembarque se aproxima, certo? Eu assisti. Nós vamos fazer um círculo de oração depois. Aquelas músicas altamente espiritualizadas. Aquele fervor religioso. Sabão cracrá, já pensou? Eles não conheceram os Mamonas. Já imaginou você profissional, eu profissional, vou trabalhar com alguém que está na universidade, mas que não conheceu Ayrton Senna, para ele Fórmula 1 tem outro sentido, não viu um determinado tipo de coisa. Eu às vezes pergunto para professores e professoras, você sabe qual desenho animado o teu aluno assiste? Ou teu paciente assiste? É aquele que está agora, né, na alfabetização, assiste o quê? Pokémon? Não, isso assiste que estão no ensino médio. Não, ele assistia Meninas Poderosas, já foi. Não, ele assistiu He-Man e She-Ra. Isso assistia você. São os pais das crianças que assistiam He-Man e She-Ra. Atenção, olha só. Pense nisso, porque olhar o universo das crianças, a velocidade da mudança. Vou contar uma coisa que você não vai acreditar. O mundo está mudando. Só tem uma alternativa. Eu preciso ser flexível para mudar no que é necessário. Não é tudo que eu mudo, mas eu preciso mudar no que é necessário. Esse mundo muda, para eu não envelhecer, eu preciso mudar. Olha que coisa. Nesta hora, o maior perigo, sabe o que é? A arrogância. Eu, Cortella, secretário de Educação na cidade de São Paulo, ajudei a implantar computadores nas escolas da cidade, mas eu mesmo não usava computador até 1993. Qual que era o meu argumento? Bobagem, não preciso disso daqui. Tudo que eu escrevi na vida foi a mão ou a máquina. Para quê? O que tinha por trás? Medo. Num mundo que mudava rapidamente, em vez de eu tentar aprender, eu resolvi fingir que sabia. E, pior ainda, durante séculos na história da humanidade, os mais idosos ensinaram os mais jovens. E, de repente, os mais jovens sabiam coisa que eu não sabia. E em vez de eu aprender com eles, eu resolvi fingir que sabia. Um dia, em 1993, em janeiro, trouxeram para casa o primeiro computador pessoal. Os filhos trouxeram, o técnico instalou, e eu falei para eles, liga esse negócio aí para mim. Ele falou, pai, você tem que aprender. Eu falei, pode deixar o seu que eu faço. Falei, pode deixar, liga aí. Pai, a gente te ensina. Eu falei, menino, eu tenho doutorado, você está no ginásio, liga esse negócio aí. Eles ligaram. Falei, liga esse tal de Word aí que eu tenho que escrever um negócio. Falei, pai, a gente te ensina. Eu falei, menino, você acha que eu fui secretário de Educação sem saber as coisas? Que a PUC me deixa lá sem que eu tenha formação? Liga aí. Eles ligaram. Eu tinha um capítulo no livro da GV para fazer. E fiquei ali uns 20 minutos. Falei, legal, isso aqui é uma máquina de escrever turbinada. De repente eu apertei uma tecla sem querer e o computador me tratou como um imbecil. Foi a primeira vez que uma máquina me ofendeu. Apareceu assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu disse sim. E perdi tudo. Aí eu fiquei parado. 1 minuto, 1 minuto e meio olhando. Onde será que está? Antes eu sabia onde estava no papel amassado. E eu cheguei a fazer uma coisa que foi olhar atrás do computador. Onde estava?
estava no meu envelhecimento rápido. Em vez de eu tentar aprender, eu estava fingindo que sabia ou temeroso de saber. Atenção, o menino e a menina que entraram esse ano fazer psicopedagogia, aquele que é teu paciente, aquele que você orienta na tua atividade, ele vive num mundo de maior velocidade. Agora pense comigo. O que Ayrton Senna não conheceu em termos de tecnologia que está no dia a dia das pessoas? Você, os jovens, as crianças. O que Senna não chegou a usar em termos de tecnologia? Porque não deu tempo. Nem os Mamonas Assassinos, eles morreram antes. Que está no teu dia a dia agora, qualquer hora. Celular em larga escala. Aliás, quando o Senna morreu e os Mamonas, o celular era quase uma arma de defesa pessoal. Você esgrimia com aquilo. Atenção, em 15 anos o celular fez isso, ó, zuf. O que está no meu bolso agora, ele grava foto, grava e-mail, manda mensagem, ele grava filme, tem 2.000 músicas, tem GPS, ele tem capacidade de expressão e, se eu precisar, faz ligação. Atenção, nem os Jetsons tinham isso. Você lembra dos Jetsons? Se você lembra, lamento. Mas o check-out está às portas. Que mais Senna não chegou a usar? E agora eu vou dizer uma coisa, o celular mudou a relação dos filhos com as famílias. A revista Direcional Educador, que está agora, eu vi ali fora, tem uma delas que é do mês passado, que tem um artigo, mês passado retrasado, tem um artigo meu na capa, que é sobre família. E nesse eu conto o que eu vou dizer agora. Por exemplo, antes do celular existir aqui no Brasil, talvez o Pacheco na Europa, como a Europa chegou antes, ele tem outra informação. Mas para nós, Pacheco, chegou nos últimos 15, 16 anos. E mudou um pouco a relação da família, sabe por quê? Porque, sem imaginar, por exemplo, há 15 anos na tua casa tinha um telefone fixo. Um. E era o teu pai e a tua mãe que atendiam à noite. Isso significa que os amigos teus ou dos nossos filhos passavam por nós para fazer o contato. Olha que coisa interessante. Hoje à noite, 8 da noite, toco o telefone em casa, há 15 anos eu atendi. Alô? Alô, por favor, o André? Falei, quem quer falar com ele? Aqui é o Chiquinho. Oi, Chiquinho, aqui é o Mário Sérgio, pai do André, tudo bem? Oi, seu Mário, tudo bem? Você é amigo do André, Chiquinho? Sou. Onde você mora? Eu não estava vigiando, eu estava acompanhando. Quem era, onde morava, o que fazia. Hoje, onde está teu filho? Ele é tão mobile quanto o telefone dele. Antes você sabia onde alguém estava, porque você dizia, pode ligar que eu estou lá e atendo. Agora, onde está ele? Você está aqui agora tranquila, sossegada, né, participando do congresso, imaginando que ele está lá fazendo as coisas. E onde ele pode estar? Teu aluno, teu filho, teu paciente. Ele pode estar, por exemplo, no Orkut, numa comunidade fabricante de bombas. E você não sabe. Inclusive porque ele tem a autonomia para fazer isso, que ele domina essa tecnologia. Curioso. Aí você está aqui sossegado e ele está lá. Aí quando você chega em casa, você resolve dar uma incerta nele. E faz um jeito antigo, abre a porta do quarto, de repente, e ele que domina aquilo faz uma coisa banal. Ele aperta uma tecla só no computador e muda a página. Aparece uma foto de Santo Expedito. Por uma graça recebida. Você fica toda enternecida, a hora que você vai embora, ele volta para aquilo. O que o celular fez? Permitiu a não localização. E, portanto, quem são os amigos do teu filho, do teu paciente? Com quem ele anda? Quem são as pessoas com quem ele convive? Tecnologia não é uma coisa tão inofensiva a depender do uso. Claro que ela em si, a tecnologia não é nem ofensiva e nem inofensiva, mas ela muda o paradigma. Quer ver outra coisa que mudou o paradigma? Você talvez não imagine. Quando eu era menino, como eu disse, não tinha TV na minha cidade, em Londrina, até eu ter 10 anos. Quando eu fiz 10 anos, apareceu a primeira TV em Londrina. E aí eu tinha duas opções: assistir ou não assistir. Só tinha um canal. Agora tinha uma encrenca. Só tinha um canal de televisão. Portanto, quais eram as minhas escolhas? Sim ou não.
Era mais fácil fazer programa de TV quando o espectador não tem escolha. Assim como é mais fácil você fazer as coisas quando não há alternativas. Olha que coisa. Se eu quisesse, eu tinha que assistir ou não assistir. Aí eu me mudei para São Paulo, em 1968. Aí São Paulo tinha 5 canais. Aí eu já tinha escolha. Era mais difícil ser autor de programa de TV, de novela, porque o espectador tinha escolha. Mas tinha uma encrenca. Não existia controle remoto. E, portanto, se eu estava assistindo um canal e não gostasse, eu tinha que levantar, deslocar uma massa no espaço, ir lá, mudar. E alguns aqui não imaginam. Ainda tinha que ajustar atrás, horizontal, vertical. Eu voltava, sentava. Não estava bom o programa. Tinha que levantar outra vez. Na terceira vez você ficava. Aí apareceu o controle remoto. O que o controle remoto permite? Que você tenha a possibilidade de, sentado. Para que serve TV a cabo? Para você não assistir um programa inteiro. Tem gente que pega o controle, põe no primeiro canal e vai tuf, 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 tuf. Chega no último, volta tuf, 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 tuf. Fala, não tem nada para ver nessa porcaria aqui. Sabe qual é o resultado? O controle remoto mudou a escolha. É mais difícil fazer programa de TV, é mais difícil dar aula, é mais difícil orientar. Sabe por quê? Porque o controle remoto deu uma ideia de simultaneidade e velocidade na escolha. Aí o aluno entra para assistir a minha aula e depois de 15 minutos ele não aguenta mais. Se ele tivesse um controle, ele faria puff. Como ele não tem, vou contar uma coisa para você que você não vai acreditar. Por que uma aula dura 50 minutos durante o dia aqui no Brasil e 40 minutos à noite? Não é por causa do nosso salário em escola. Foi o contrário. O nosso salário começou a ser calculado por esse tipo de hora. A organização desse horário foi porque há 100 anos, a psicologia da época resolveu estudar qual era o tempo médio que um ser humano prestava atenção sem perder o foco quando criança ou jovem. E chegou à conclusão que era 50 minutos aproximadamente durante o dia e 40, 45 à noite. Hoje, há 5 anos, a pesquisa foi refeita. Sabe qual é o tempo médio que um jovem presta atenção em algo hoje sem perder o foco? 6 minutos. Primeiro que ele cresce assistindo programas de TV, que no Brasil, de manhã, são apresentados pelas loiras, e esses programas, eles têm, normalmente, blocos de 6 minutos. Ele é blocado, do ponto de vista televisivo, em 6 minutos. Certo? A apresentadora fala, põe um desenho, 2 paf, vem um intervalo. Aí tem uma brincadeira, 6 minutos, paf, outro intervalo. Ele está habituado a ir de bloco de 6 em 6. Depois eles crescem e vão ver a MTV, que conta uma história inteira num clipe em 3 minutos. E nós entramos para dar uma aula de 50 minutos. E às vezes dizemos ainda para eles, olha, tem uma boa notícia para vocês, a professora de português não vem hoje, vocês vão ter aula dupla de matemática. Atenção no que eu vou dizer, tem que ser muito interessante para ele focar. Se diz, está vendo? Essa meninada não consegue focar. Não é verdade. Eles são capazes, por exemplo, de ficar num game durante horas e horas, sem perder o foco. Ah, não, eles não gostam da escola por causa do conforto. Imagina, qualquer menino vai a um show de música no estado do Pacaembu, fica 8 horas na fila na chuva, num dia como hoje, fica mais 8 em pé, naquele gramado encharcado, feliz da vida. Sabe por quê? Você diz, porque é música. Não, porque está conectado ao interesse dele. Você diz, mas ele não vai se interessar com coisas nossas. Claro que sim. Há pessoas que dizem uma coisa inacreditável, eu quero insistir nisso, aproveitar esses 9 minutos que você tem de desespero, antes de 12:15. Tem gente que diz que as crianças não gostam da escola, não é verdade. As crianças adoram a escola. Elas têm uma certa dificuldade com as nossas aulas. Mas a escola elas adoram. Você vai ver segunda-feira, se tivesse aula, não tem, uma hora que voltar. Você vai ver. Quando começar na última semana de julho, 7 horas da manhã, aquela monte de criança correndo para lá e para cá, aquela alegria. Né? Eles vão para aí, toca o sinal, vai tudo quietinho para a sala de aula.
Chega lá, deu o sinal do intervalo, ela sai. Blá, blá, blá. Você precisa pôr gente para tomar conta dela, senão elas se matam de alegria. Aí toca o sinal, volta tudo outra vez. Toca o sinal para ir embora, para casa elas vão embora. Elas ficam ali na escola, você tem que ir tocando, senão elas ficam. A aula acaba mais cedo à noite, os alunos vão embora. Os mais grandes, não, ficam na porta da escola conversando. Eles adoram a escola. Eles têm uma séria dificuldade com as nossas aulas. Já imaginou? E a gente estuda tanto, né? A gente faz as coisas tão direitinho. Já imaginou? Você pega um menino de 14, 15 anos de idade, eu conto isso lá no livro A Escola e o Conhecimento. Você põe um menino de 14, 15 anos de idade que está com os hormônios fervendo. E tem gente que confunde